Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui, Fábio Dávila, home alone, esquecido em casa. Tudo bem? Hoje, cara, 31 de janeiro, o primeiro degrau do ano de 2022 está sendo superado por nós. Estamos já superando o primeiro dos 12 degraus do ano de 2022, esse 31 de janeiro de 2022. Nosso amigo Felipe Vasconcelos está, neste exato momento, exercendo a sua filosofia de investimentos, que é o da liberdade. Ele está exercendo essa liberdade, está curtindo a família, está curtindo amigos. Show de bola. É para isso, gente, é para isso que a gente passa as nossas semanas no mercado financeiro, né? Investindo ou especulando no day trade, enfim, para que chegue um momento em que a gente tenha essa liberdade de escolha, né, de chegar e dizer, não, cara, não vou operar tal dia, vou curtir, vou descansar, coisa que muito dificilmente você consegue quando você tem um emprego, né, em que você é funcionário de uma empresa, ou até mesmo quando você é o proprietário de uma empresa que exige a tua presença física no teu estabelecimento, na tua fábrica, na tua loja, na tua indústria, seja lá o que for. Você acaba sendo escravo, não escravo do dinheiro, sabe, mas escravo do compromisso, das responsabilidades que você assumiu. E no mercado financeiro, que é uma forma de trabalho, né, quando a gente fala de day trade, a gente fala de trabalho, extremamente meritocrática, né? Quando você faz o resultado que você se propõe dentro do mês, você pode, ou mesmo sem fazer o resultado, você é o seu próprio chefe, né? Você não tem um compromisso com o cliente, um compromisso com o chefe, etc. E aí você pode ter essa liberdade, que eu acho que é o bem maior que um ser vivo busca, né? Principalmente, eu ia falar o ser humano, né? Mas a gente sabe que os outros animais, né? Não plantas, pega um cachorrinho, um gato, prende ele numa jaulinha ali durante muito tempo. O bichinho fica desesperado. Então, liberdade é uma coisa inerente à vida de um animal. Querer estar livre, sentir-se livre. E o mercado financeiro pode proporcionar isso para vocês. Então, por isso que é uma profissão, é uma atividade muito, muito recompensatória. Beleza, galera? Como é que estão aí? Bom dia, Vlad Alves. Como é que tá, Vlad? Beleza? Marcelo, bom dia, bom dia. Ô, Felipe Vasconcelos, tá lá curtindo, mas tá acompanhando a gente, né, Felipe? Valeu, parceiro, grande abraço aí. Tudo certo? Tudo bom com vocês? Que nem o Felipe sempre fala, áudio e vídeo tá tudo certo aí, dá um joinha para mim, dá um ok. Cadê o trevinho de 4 folhas, aquele? Cadê aquele maravilhoso trevinho de 4 folhas? Galera, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Viram a capinha desse Bom Giorno Trader? A capinha que foi colocada já na semana passada? O nome da capinha foi Game Pé na Areia. Isso referente às operações de sexta-feira. Agora foram 2 games, porque um game foi do Felipe, que estava com o pé na areia, e o outro game foi do Robozinho Toscana, que é o responsável por aquele número que você vê ali na capinha de R$998. Eu também não pude operar na sexta, eu tive que, por compromissos particulares, dar um pulinho ali na Argentina, né, que para nós aqui do Rio Grande do Sul é relativamente perto, né, tive que resolver algumas coisinhas ali com os hermanitos queridos, para quem não sabe, eu morei algum tempo na Argentina, né, então eu também não operei na sexta-feira. Por isso, somente por isso, eu mostro para vocês agora o meu diário de trades. Como eu não operei na sexta, olha aí, o meu diário está zerado na sexta-feira. No operations, né? Não operar também é operar. Ou seja, quando você não opera, não é que o não operar, tipo assim, essa frase, eu pelo menos encaro ela assim, sabe? Ah, não operar também é operar. Ah, não, porque se eu não operei, eu não corri riscos. Não, cara. Eu não operei porque eu tive nesse dia outras prioridades, assim como o Felipe teve outras prioridades. É lógico que operar significa correr riscos, mas quando a gente não opera, não é por medo ao risco, não é por aversão ao risco,
E se você tem medo ou aversão ao risco, talvez você não deva operar. Se você já está satisfeito com o seu resultado mensal, cara, não opera. Último dia do mês, né? Você já atingiu a meta que você se propõe ou está muito próximo dela, cara, beleza. Mostra para você mesmo, para o seu subconsciente, que você não é escravo das operações de day trade. Você não é viciado no day trade. Né? O day trade é uma ferramenta para te proporcionar bem-estar por meio do acúmulo de dinheiro que você pode ter com ela. Mas o risco é inerente dessa atividade. Então, não operar também é operar, porque eu é que mando no gráfico. Eu é que mando no gráfico no sentido de que eu não sou escravo dele, eu não tenho que operar todos os dias e nem o dia todo. Tá? E isso deve servir para vocês também. Então, galera, quem está acompanhando comigo aí todo dia o Bom Giorno, vocês sabem que eu tive um mês de janeiro, vou mostrar novamente, né, um mês de janeiro complicado, tá? Esse tal mês de janeiro, eu tive vários dias de gain aqui que foram causados pelo meu próprio mindset, por operar fora dos meus padrões, tá? Houve loss aqui normal do setup? Sim, houve. Todo setup vai te dar dias ruins, né? Mas houve um excesso de loss aqui, principalmente aqui no início, tá? Inerente da minha própria atitude frente ao gráfico, das decisões que eu tomei frente ao gráfico, tá? Então, por isso eu reduzi drasticamente o meu modelo de gerenciamento de risco. Por quê? Porque se eu não estou bem do meu mindset, eu preciso recuperá-lo, mas arriscando menos, porque eu não estou operando bem, né? Vamos fazer uma analogia com o carro. Se você está dirigindo um carro, você vê que você não está dirigindo bem, você está meio sonolento, cansado, e está pegando uma estrada sinuosa, cara, por que você vai acelerar a 130, 140 por hora? Não, é o contrário. Você reduz a sua velocidade, reduz drasticamente a sua velocidade, até que o caminho sinuoso passe, ou até que você recupere a sua aptidão para dirigir esse carro, né? Então, o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia, esses percalços que eu atravessei no início do mês me trouxeram para essa situação aqui que eu vou mostrar agora, no dia 14 de janeiro. Eu estava negativo com R$ 4.380. Tá? E o que acontece? Eu estou operando pela mesa proprietária Flood Trade. Então, se eu bater R$ 6.000 negativo, eu estou fora da mesa proprietária Flood Trade. E eu não quero sair da mesa proprietária. Assim como os traders que estão operando na mesa real também não querem sair quando as coisas começam a dar mal. Então, o que eu fiz? A partir do dia 17 de janeiro, eu comecei uma estratégia de recuperação mental e financeira. Então, mental é o quê? Operar mais leve, com menos contratos. Teve 1 ou 2 dias que eu não operei também para dar uma aliviada na cabeça, né? E operando com menos contratos, você opera mais tranquilo, mais leve. Então, a partir do dia 17 de janeiro, eu comecei a operar o modelo S150, tendo como primeiro objetivo acumular, a partir de 17 de janeiro, R$ 750. Ah, mas por que eu quero acumular R$ 750? Porque R$ 750 é o financeiro de um MRD, ou seja, o máximo de risco diário, do modelo de gerenciamento de risco S250. Então, no momento que, a partir de 17 de janeiro, eu acumular aqui no meu diário R$ 750, eu passo a operar o modelo S250. Vamos dar uma olhada, então, como é que eu estou a partir do dia 17 de janeiro, que é essa data de corte para o meu novo gerenciamento de risco. R$ 513. Eu já recuperei desde lá. Mas veja bem, R$ 513 eu recuperei. Alguns poderiam olhar o copo meio cheio, né? E dizer assim, Fábio, mas olha só, se tu tivesse operando o S500, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de gain, de repente tu já tinha recuperado os 4.000. Sim, mas se eu tivesse operando o S500 e esses dois quase MRDs aqui, ó, vamos dizer que seria MRD, poderia me levar para desclassificação. E se esses 2 dias ruins, em vez de terem acontecido depois de 4 dias bons, e se eles acontecessem aqui, nessa sequência, eu já estaria morto. Então, por isso que eu fiz a mudança do gerenciamento de risco, para eu poder operar dentro do Trade System, sem que isso me levasse a estar desclassificado da mesa. Então, eu vou seguir o plano. A partir do dia 17,
até a sexta-feira, R$ 513. Se entre hoje ou amanhã eu bater os R$ 200, R$ 250 que eu preciso, provavelmente dentro desses 2 dias, aí provavelmente eu passe a operar pelo S250. E provavelmente semana que vem. Não gosto de mudar dentro da semana o gerenciamento de risco. Por quê? Porque no fim de semana eu, fora do gráfico, eu tomo as decisões, eu analiso, vejo meu diário de trades, o que eu escrevi nas minhas entradas, tento entender como é que estava o meu mindset. E aí, provavelmente na próxima semana, já com inclusive mais do que R$ 750, mais do que o MRD do S250, a partir da semana que vem eu passo a operar o S250. Beleza, pessoal? Então, esse é o panorama que a gente encontra das minhas operações, observando aqui o diário de trades. Sem nunca esquecer, galera, nunca se esqueçam, a gente tem aquela modificação que a B3 colocou, tá? Que é um aumento substancial na margem de garantia que você tem que deixar na sua corretora por mini contrato operado. Se eu não me engano, tinha corretoras pedindo até R$ 15, assim, a bagatela, você tem que ter R$ 15 por mini contrato. Ou seja, para operar 10 mini contratos, você podia ter R$ 150 na corretora que você podia operar 10 mini contratos. Tá? Bom, a B3 observando isso, observando que essa estratégia estava acabando gerando uma facilidade que estava trazendo pessoas para a Bolsa sem estudo, sem dedicação, e essas pessoas, obviamente, estavam facilmente perdendo dinheiro, a B3 resolveu mudar e exigir para o mini índice R$ 100 de garantia por contrato e R$ 150 de garantia por contrato. Ainda é pouco. Se você observar os valores negociados em cada mini contrato, ainda é pouco. Né? Com o índice na casa aí dos 112 mil, você multiplica por 0,2, são 20 por 25, 24, 25 mil reais cada contrato que você negocia. Você vai negociar 10 contratos, você está fechando uma negociação de 250 mil reais. Né? Então, assim, com R$ 100 por mini contrato, para você operar 10 mini contratos, você poder abrir uma ordem com 10 mini contratos, você já precisa de R$ 1.000 na corretora. Tem que ter lá R$ 1.000. Tá? O modelo S500, por exemplo, que permite você operar até 40 mini contratos, quem quiser operar com o seu dinheiro próprio vai ter que deixar parado na corretora R$ 4.000 ou mais. Né? Então, isso reforça o benefício da mesa proprietária para você. Né? Porque agora ficou mais caro o seu custo de capital, ou seja, o dinheiro que você vai ter que deixar parado lá em risco, aumentou substancialmente. Imagina para quem opera o S1000, então, que você pode botar até 80 contratos pelo Trade System. Né? Se você quiser operar até 80 contratos, você vai ter que ter R$ 8.000 de margem parado lá na sua corretora. Certo? Então, assim, ó, a Flood Trading, ela vai fornecer essa margem para você quando você prestar o exame de seleção e for aprovado. E para que serve um exame de seleção, Fábio? Bom, a gente busca ter traders parceiros que nos mostrem que eles têm capacidade de gerenciar o seu setup, de gerenciar o seu trade system e ganhar dinheiro no day trade. A gente quer pessoas que venham para a mesa real ganhar dinheiro com a gente. E a única forma que a gente tem de selecionar, de saber se você realmente consegue fazer isso ou não, é na prática. Né? Eu não posso fazer uma provinha, marque as alternativas A, B, C ou D. Né? Eu não consigo fazer uma provinha assim, como na faculdade, entregar uma provinha para você. Assim como o médico não sai formado da faculdade sem passar pela prática, sem sentir a pressão de estar daqui a pouco ali com bisturi cortando uma pessoa, ou sem sentir a pressão de estar recomendando, de estar analisando. E o day trade é assim. O day trade, as suas capacidades psicológicas, né, de suportar a pressão de perdas, etc. e tal, elas jogam um papel muito, muito importante nas suas operações, quase decisivos nas suas operações. Então, quando a gente coloca o trader num ambiente de simulação, mas com um objetivo e é algo importante para ele, não é como a simulação que daqui a pouco você faz aí na sua casa sem nada em jogo.
né? Aí você bota quantos contratos quiser, você faz um monte de coisa. Tem pessoas que é assim no simulador. Mas num exame de seleção, não. Primeiro, você pagou por esse exame. Então, isso já dá uma mensagem psicológica para você de importância, de levar a sério esse exame. Segundo, você tem uma meta a ser cumprida e você precisa atingir essa meta para obter o seu objetivo, que é a aprovação à mesa real. Então, isso tudo gera pressões psicológicas que se assemelham ao trade com dinheiro real na sua conta. Então, cara, não tem outra opção. A melhor exame de seleção para operar uma mesa real é fazer essa seleção, esse exame e passar. Aí a gente quase tem certeza que o trader tem condições, sim, de ganhar dinheiro com a gente na mesa real. Então, depois a gente coloca o cara na mesa real e vamos embora. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no gráfico? Que insurgência é essa, diz o Felipe De Carlo? Game pé na areia. Ah, Filipão, chegou tarde, Filipão, mas eu explico de novo para ti, sem problemas. Cara, game pé na areia é o seguinte, foi game duplo na sexta-feira, tá? Então, o que acontece? O pé na areia é o game do Felipe Vasconcelos, né, De Carli? E os 900 e poucos reais é o game do Robozito. O Robozito S1000 fez isso daí. Então foi um game duplo. Felipe Vasconcelos cumprindo, colocando ali na prática a sua filosofia, aquilo que ele fala pra gente, ele faz. Uma das coisas que eu sempre gostei na sala do Felipe desde que eu entrei foi isso. Ele fala, ele faz. Né? Tinha dias que ele chegava, galera, hoje é quarta-feira, mas sexta-feira eu não vou estar na sala, né? Eu prego a liberdade plena e eu quero exercer a liberdade plena. E é isso aí, ele está exercendo a liberdade plena, está exercendo a liberdade, ele está com o capital dele em risco em operações financeiras para ter essa liberdade. Coisa que com negócios tradicionais, né, negócios como a gente conhece por aí, nem sempre você consegue ter essa liberdade. Então, essa insurgência do game pé na areia é isso daí, De Carli. Felipe Vasconcelos com pé na areia sexta-feira e o robozinho trabalhando para ele. Pobre robozinho não tem liberdade. Robozito não tem libertar. Vamos dar uma olhada nos gráficos aqui, pessoal. Bora pro gráfico? Olha aí, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha aqui no BTC. No nosso querido Ibov. Nosso queridito Ibovespa. Aqui vamos aumentar o Ibov. Olha só, pessoal. O Ibov na sexta-feira, o gráfico diário, o candle diário fechou em baixa. Tá? Mas a gente percebe que ele está dando sinais gráficos de retomada da tendência de alta. Como assim retomada, Fábio? Olha a enorme tendência de baixa que ele vem. Cara, tudo depende sempre da amplitude do gráfico que você tá analisando. Tá? Ou seja, se a gente olhar desde aqui de trás, de outubro de 2020, ele está numa tendência de alta porque ele não superou esse fundo aqui. Ele teve uma pernada muito forte de alta, fez uma correção aqui em março, retomou a tendência superando o topo anterior e depois fez uma correção que sim, foi mais feia porque superou esse fundo, né? Teria sido mais saudável se não tivesse superado esse fundo de março. Mas ele superou o fundo de março, sentiu aqui a casa dos 100 mil, né? Teve uma bela devolução, uma bela dominada dos compradores. Depois os vendedores novamente empurraram para baixo. E os compradores mostraram que aqui nesse ponto eles estavam a fim de briga, sim. Aqui nesse ponto eles, cara, daqui não. Vendedores, vocês querem superar para baixo a casa dos 100 mil? Vocês vão ter que fazer força. Aqui vocês vão ter que fazer força. E eles demonstraram isso de uma forma inequívoca, jogando o índice para cima, superando a casa dos 109, 110 mil pontos, fazendo com que a média mais curta vire para cima, superando o último topinho da média, e fazendo com que a média mais longa tenha uma tendência de inversão da sua curva. Observem que a média longa aqui, que é a de 89, ela está mostrando uma tendência de inversão da inclinação dela, que vinha negativa há já bastante tempo. E o que a gente pode ter agora? Eu já tinha comentado em outro Bom Giorno que o próximo alvo ou o próximo ponto de resistência que os compradores vão enfrentar está aqui na casa dos 115, 116 mil. E que eu acharia mais saudável que nós alcançássemos esse patamar, não de uma forma direta, abrupta, porque para mim isso seria os compradores alcançando esse momento sem já muita força.
seria legal que houvesse uma correção aqui no meio do caminho. Então, logo que ele enfrentou a primeira resistência, houve uma correção, porém foi uma correção pequena, dá para se dizer, né? 2 dias negativos, com um enorme pavio aqui para baixo, e depois a retomada e a superação dessa máxima. Então, na minha análise técnica, seria bastante interessante que aqui no diário o índice ainda fizesse uma outra pernada de correção, e aí sim ganhasse fôlego para vir enfrentar com mais vontade a casa dos 115 mil pontos. Tá beleza? Mas, como a gente sempre diz, isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda. É só uma análise, olhando o gráfico assim de uma forma, e uma análise bem sardinha, tá? Uma análise bem de iniciante, beleza? E aqui nós temos o nosso querido mini índice. Ah, e lembrando de uma coisa, pessoal, lembrando de uma coisa, quem está aí me acompanhando, tá? Hoje é o último dia da promoção da Flood Trading, tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, amanhã já não pega mais. Aproveitem, porque com esse aumento de margens que a B3 fez, vai ficar bem complicado para você operar o day trade, tá? Vamos fazer um replay de mercado? Vamos fazer o replay de sexta-feira? Eu não operei sexta-feira, tá? E o que significa que esse replay aqui está sendo um replay inédito para mim também. Vamos lá. Eu vou fazer o replay, obviamente, explicando o nosso setup, a nossa estratégia, que é o setup Toscana. Beleza? Tudo certo aí, pessoal? Prontos? Todos prontos? Papel e caneta na mão? Tudo certinho para anotar o que vocês podem achar interessante aqui sobre o nosso setup? Vamos lá, dando play em 3, 2, 1. Play! Vamos lá. Gente, vocês sabem que nós trabalhamos com alguns filtros, que eles se aplicam, 2 dos 3 filtros, nós trabalhamos com 3 filtros, tá? 2 desses 3 filtros se aplicam logo no início do pregão. O primeiro filtro é o filtro de horário. A gente não abre operações antes das 9h30 da manhã. Tá? E o segundo filtro que a gente aplica depois das 9h30 é o filtro de amplitude. A gente também não abre operações se a amplitude do índice nesse dia, nesse momento, não for maior do que 450 pontos. Deixa eu mostrar na prática para vocês. Olha só, aqui nós temos, esse é o candle das 9h26. Precisamos de mais um candle que vai ser o das 9h28. E o próximo é o candle das 9h30, certo? Se eu não errei minhas contas, isso, olha aqui. Então, 9h30, primeiro filtro, a gente já coloca de lado, que é o filtro de horário. 9h30 nós já temos esse filtro superado. A gente passa a analisar o próximo filtro, que é o filtro de amplitude. Então, a gente mede da máxima para a mínima ou da mínima para a máxima, tanto faz. Vamos medir aqui da mínima para a máxima. E desejamos que tenha mais de 450 pontos de amplitude. Está dando 455. Então, sim, temos mais de 450 pontos de amplitude. A gente já tem permissão para traçarmos nossa Toscana. Fábio, mas e aí, cara? Isso daí está sendo uma Toscana de alta ou de baixa? Deixa eu ampliar aqui para vocês e vamos ver como é que está sendo essa Toscana. Opa, essa ferramenta aqui eu não quero, não. Olha só, o índice nasce com um candle de baixa, tá? Essa baixa, essa mínima desse candle de baixa é superada por um pavio, logo a gente tem um candle de alta. O preço segue subindo. Nesse primeiro momento não supera a máxima desse candle de abertura, há uma correção. Depois ele supera a máxima, sim, aqui nesse ponto ele superou a máxima do candle de abertura. Então, a princípio, nós temos uma Toscana de alta. Depois ele vem numa correção, e não supera a mínima, que é o quesito para que a gente tenha uma Toscana de baixa. Para que essa Toscana aqui agora, nesse momento, fosse uma Toscana de baixa, essa pernada aqui deveria superar a mínima do dia. Não superou. E já iniciou um movimento de correção. Então, nesse momento em que o filtro das 9h30 é superado, e também o filtro de amplitude é superado, porque nós temos mais do que 450 pontos entre a mínima e a máxima, a gente vai sim traçar uma Toscana de alta, perfeito? Então, vamos aqui para uma Toscana de alta. Como é que a gente traça a Toscana de alta? Da mínima até a máxima do dia. Então, pessoal, para quem é novo aqui,
quando esse nosso campo de batalha, que é esse desenho aí da Toscana, que nada mais é do que uma ferramenta de Fibonacci, né, as retrações de Fibonacci com seus principais níveis, quando a gente traça a nossa configuração da ferramenta de Fibonacci, em que essa corzinha vermelha, ou marrom, ou cor de vinho está para baixo, isso significa que nós só vamos comprar, tá? Nós só vamos abrir operações de compra com o mercado assim. E no momento que o preço superar a mínima do dia, nós vamos inverter, ou seja, essa partezinha vermelha aqui vai para cima e essa outra parte vem para baixo, e aí nós só operamos venda. Então aí a gente já tem um grande benefício do setup Toscana. Você não tem dentro do dia diversas operações de compra e venda, exceto quando o índice está naquela situação de alargamento, né? Em que ele vem, por exemplo, para baixo, supera a mínima, traça uma Toscana de baixa, depois inicia um movimento de correção, sobe, supera a máxima daquele dia, a gente tem que inverter a Toscana, ele supera, mas não faz alvo de FIBO, já inicia uma correção para baixo de novo. Aí nós temos um ambiente que sim, esse é um ambiente prejudicial para o nosso setup, que é o ambiente do alargamento, de uma consolidação com máximas e mínimas sendo renovadas constantemente. Máximas e mínimas, né? Quando você está numa tendência, o índice só renova suas máximas numa tendência de alta ou suas mínimas numa tendência de baixa. Quando você está numa consolidação com alargamento, durante o dia ele renova máximas e renova mínimas. Máximas e mínimas do dia, tá, pessoal? A gente sempre fala com relação ao dia. Então vamos dar prosseguimento aqui ao replay. Tocamos aqui no play. Então a gente está esperando o quê? Aqui poderia ser uma entrada do Brunello. Vamos dar uma olhada aqui? 9,26 não, 9,28 não, 9,30 sim. Aqui poderia ter sido uma entrada de Brunello. Poderia, sim. Eu estou vendo agora o gráfico, né? Padrão, texto, pincel. Vamos usar aqui triângulo. Aqui nesse candle 9,30, o candle que deu a entrada já é o candle das 9,32. Então, já superado o filtro de horário e já superado o filtro de amplitude. Pode ter havido traders da mesa que fizeram uma Toscana aqui nesse ponto. Uma Toscana que a gente chama de Brunello, que é quando o índice invade essa região vermelha aqui e dá um sinal para a gente de entrada, é o Brunello. Vamos ver quantos pontos de stop teríamos nesse Brunello. Cara, eu colocaria um stop aqui de pelo menos 185 pontos. Lembrando que esses candles aqui, pretos, não existiam na hora da entrada, tá? A gente só tinha como referência para stop esse movimento para trás, tendo essa mínima aqui estabelecida. Então, a gente colocaria o nosso stop na mínima do dia, praticamente, 200 pontos. Sim, nosso stop estaria aqui na mínima do dia, em 200 pontos. Dependendo do modelo de risco, você estaria entrando com uma quantidade máxima que o nosso modelo de risco permite para a operação, porque o Brunello, por ter normalmente um stop muito barato, o Brunello permite você operar com mais contratos. Porém, fica muito claro que ele é o mais perigoso, né? Porque depois que o índice fez uma máxima do dia, ele corrigiu muito, a ponto de se aproximar demasiadamente da mínima do dia. Quer dizer, os vendedores aqui demonstraram bastante força, bastante vontade de derrubar o índice. Chega no momento, aqui na mínima do dia, nesse caso de uma Toscana de alta, é onde a gente espera que os compradores vão reagir com a sua força máxima. E eles realmente reagiram. Veja bem que tivemos 1, 2, 3, 4, 5 candles seguidos de baixa. E realmente os vendedores, os compradores reagiram, os vendedores tentaram trazer de novo para baixo, o comprador reagiu, e aqui o comprador, infelizmente, perdeu força. Beleza? E vamos lá, o que aconteceu no prosseguimento? Um stop. Então, essa foi uma entrada da Toscana com um stop. Essa foi uma entrada não boa. Não boa, por isso vamos colocar vermelhinha. Ok, gente? Seguimos adiante, vejam bem, agora sim o índice superou a mínima. Ele superou a mínima, nós vamos desenhar novamente o nosso campo de batalha, trazendo lá a parte superior da ferramenta de Fibonacci para a mínima e levando a região do Brunello lá para cima. Então, agora, o que o esquadra, o operador de setup Toscana vai fazer? Vamos apenas vender, não vamos mais comprar. Beleza, pessoal? Vamos para frente, então. Vamos ver como é que fica.
Ele segue renovando mínimas. Mínima ainda, deu uma travadinha aqui. Percebam uma coisa, olha só. Antes de superar a mínima, nós tínhamos uma Toscana de alta, né? E esse ponto aqui desse pavio era a mínima do dia. No momento que ele rompe essa mínima do dia, seria salutar que o índice fosse buscar o alvo de Fibo. Como é que a gente faz o alvo de Fibo? Nós vamos pegar essa bolinha aqui no TradeView e vamos arrastá-la para baixo, de forma a que essa primeira linha aqui, que é a região do 618, chegue aqui no ponto da mínima do dia. Então, a gente pega aqui e arrasta. Observem ali a primeira linha verde, de baixo para cima, a primeira linha verde. Quando ela chega na mínima do dia, pronto. Esse aqui é o nosso alvo projetado de Fibo, 112.010, mais ou menos. Então, a gente espera que seria salutar ele vir até essa região para daí ter uma correção. Vamos ver o que acontece? Deixa eu deixar uma marca aqui, porque ele já volta. Eu não posso ficar com a Toscana desse jeito. Então, eu vou deixar um traço aqui, delimitando onde seria o alvo de Fibo. Né? Para seguir o padrão do Felipe, vamos colocar em magenta. Sei lá como é que é o nome dessa cor. E a gente traz o nosso campo de batalha novamente, mas dessa vez aqui para essa mínima. Tá? Esse aqui é o desenho atual da Toscana, nesse momento. E aqui é onde a gente esperava que o índice fosse bater, e para depois que bater aqui, de repente ele dá uma descansada e fazer sua correção. Mas ele não foi até lá, ele já iniciou uma correção antes. Ó. Inclusive, já invadiu a região da Toscana, ou seja, com um candle positivo, um candle altista. Nesse momento, como o nosso campo de batalha, que é a Toscana, está com a região vermelha para cima, e nós só estamos buscando vendas, a partir dessa invasão do candle positivo na região da Toscana, a gente espera que um próximo candle mude de polaridade, ou seja, até o fim dele, são candles de 2 minutos que nós trabalhamos, a gente precisa que um próximo candle finalize os seus 2 minutos como um candle baixista, um candle pretinho, e nós colocamos, então, a nossa ordem um tique abaixo da mínima, a nossa ordem de venda, um tique abaixo da mínima desse candle que finalizou com a inversão da polaridade. Então, vamos lá, vamos dar o play. Opa! Esse aqui é um candle de baixa, né? Ele já finalizou, então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar a nossa ordem de compra aqui um tiquezinho abaixo da mínima dele, tá? E aí o que a gente faz? A gente espera que o próximo candle supere para baixo e isso vai ser a nossa entrada. Vamos ver como é que sai o próximo candle. Não. Ó, o próximo candle foi um candle positivo, então essa ordem de venda que estava aqui, ela vai ser cancelada, e aí logo depois nós já temos um novo candle negativo. Isso nos habilita a colocarmos novamente uma ordem de venda na superação da mínima desse candle aqui. Vamos só trocar essa cor aqui, vamos colocar uma cor verdinha. Então vamos ver o que o próximo candle vai nos dar. E o próximo candle, sim, nos dá uma entrada. Veja que ele supera a mínima e já anda bastante até, deixa um bom pavio para baixo, mas ele andou bastante. Se ele andou 100 pontos, ele provavelmente pegou primeira parcial e piramidada. Não chegou a andar 100 pontos ainda, ele andou 95 pontos esse candle. Vamos ver o próximo. Opa! Ah, muito importante, galera. Onde estaria o stop? O stop dessa operação. Vamos dar uma olhada aqui para trás. Essa operação foi o que a gente chama de operação da RT50, porque o preço invade essa linha do meio aqui, essa linha pontilhada, ó, que é a linha de correção de 50%. Então, uma das premissas que a gente tem na técnica da Toscana é que você coloque o seu stop pelo menos 2 níveis de Toscana para cima ou para baixo, de acordo com o tipo de operação que você está fazendo. Como nós estamos vendendo, o nosso stop tem que ficar 2 níveis para cima. Então, aqui nós temos a linha da RT38, da região da Toscana 38, e aqui a linha do 23. Então, a gente precisa estar para dentro dessa região aqui. Eu olho para trás e eu vejo um topinho aqui, ó. Então, talvez eu tivesse colocado a minha ordem de stop aqui nesse topo. 275 pontos, não. Eu colocaria aqui mais para cima, além dos 10%. Ok? Aí estaria o meu stop. Lembrando que ele não pegou primeira parcial, não pegou, consequentemente, piramidada.
Vamos ver o que o índice faz na sequência. Ele segue o movimento de correção, me dá um candle negativo. Opa! Aqui, vamos ver a distância que a gente tem entre essa entrada. Vocês entendem que isso aqui poderia ser uma nova entrada? Para quem não entrou aqui embaixo, essa é uma entrada da região RT38. E assim, quando a gente entra nessa operação aqui, se esse novo sinal tiver mais de 100 pontos de distância, a gente pode sim aumentar um pouquinho a mão. A gente pode entrar de novo. Ah, Fábio, mas por que 100 pontos? Porque você garante pelo menos a realização de uma parcial dessa nova entrada antes de chegar no seu ponto de entrada anterior. Está com 70 pontos só. Então, assim, quem já posicionou-se aqui nessa primeira entrada não teria feito essa segunda. Quem não fez essa primeira entrada, sim, teria feito essa segunda. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, para deixar o registro. Eu vou colocar mais um triângulozinho aqui. Vou deixar vermelho, mas a gente ainda não sabe. Tá? E eu vou colocar também um triângulozinho, porque aqui também foi uma entrada. Aqui, bem aqui nesse ponto, vai ficar um outro triângulo. E vamos dar o play para ver o que aconteceu. Opa! Olha aí. As duas operações, não foi adivinha da minha parte nem nada, as duas operações foram negativas. Dia complicado, sexta-feira, galera. Robozinho deu show, hein? Robozinho deu show de gerenciamento de risco aí. Muito bom mesmo. Quer dizer, muito bom para quem não estava operando, né, cara? Olha só quantas operações, quantos sinais confirmados de entrada sendo estopado. Muita gente pode ter pego o MRD aqui, viu? Com 3 operações assim, pode ter acontecido o MRD. Então, aquele cenário que eu falei no início do dia para vocês, que é um cenário perigoso para o nosso setup, ele está se concretizando. O que é o cenário perigoso para o nosso setup? É o alargamento. Percebam que ele nasce, a princípio, com uma tendência de baixa, faz uma correção, supera a máxima, tenta superar a mínima, não consegue, mas depois consegue, então ele superou a mínima, retorna e supera a máxima. Cara, isso não é um índice com tendência. Isso é um índice querendo dizer para a gente, cuidado, eu estou com tendências de fazer o alargamento. Desculpa a falha minha aí, apareceu uma tela que não deveria ter aparecido agora. Tá? Então, vamos dar o prosseguimento, vamos ver o que acontece. Opa, ele renovou realmente, veio com força para alta. Nós vamos outra vez inverter o nosso campo de batalha. A Toscana agora vai ficar desta forma aqui. Tá? Como o topo anterior que foi superado foi esse, a gente vai fazer uma projeção de FIBO aqui, trazendo a máxima do dia, até que a primeira linha verde, ó, chegou aqui no topo anterior, então lá em cima é, teoricamente, o nosso alvo de FIBO. Então, vamos deixar essa linhazinha aqui lá no alvo de FIBO e vamos deixar a nossa Toscana na posição correta. Vamos dar o play. Vamos dar o play. Vamos ver o que acontece. Opa, ele não bateu o alvo de FIBO e já iniciou um processo de correção. Será que agora ele vai até a mínima do dia? Olha só, pessoal. Ele iniciou um processo de correção, invadiu a zona que nos dá a autorização para operar, fez um candle de reversão, ou seja, ele vinha com candles pretos, né, candles de baixa, deixou um candle positivo. A superação, nesse caso, da máxima desse candle positivo é a nossa entrada de compra. Tá? Por que de compra? Porque, novamente, a região vermelha está aqui para baixo. O próximo candle deixou um doji, e a gente vê aqui que esse doji não superou a máxima do candle anterior, mas é um doji. Significa o quê? Um equilíbrio de forças, mas também diz para a gente que os vendedores já não estão mais mandando tanto no mercado. Então, a gente atualiza o nosso ponto de entrada para cá. Vamos dar um play. E o que acontece em seguida? Galera, que coisa linda! Olha isso! Logo em seguida do dojizinho, o índice dá a nossa entrada, pega a primeira parcial aqui com 100 pontos, provavelmente com piramidada, pega a segunda parcial da entrada original e, com certeza, a primeira parcial da piramidada, pega a segunda parcial da piramidada, e provavelmente você já está
com alguns contratos lá para cima, esperando um avanço dele, e vai embora. Que linda essa operação, uma operação mega vencedora. Para quem tinha bambu ainda para fazer flecha, cara, se gerenciou bem, provavelmente recuperou as perdas daqueles trades anteriores, viu? Olha como ele vai. Vou ter até que mexer aqui na escala do preço para a gente deixar o índice na tela. Coisa linda, hein? Vamos parar um pouquinho. Vamos medir quanto que ele andou no total desde a entrada. Desde a entrada, olha só, 690 pontos. Muito bem, índice, muito bem. E parabéns para quem conseguiu gerenciar bem o seu financeiro aqui nessas entradas perdedoras anteriores, porque a recompensa veio. A recompensa veio lindamente, por sinal, lindamente. Nossa, quando acontece isso aqui é uma alegria, cara. Logo depois da tua entrada, uma barra enorme dessa que vem limpando todas as tuas parciais, botando dinheiro no bolso, é magnífico. Galera, olha só, superamos o alvo de FIBO, tá? Batemos e superamos com louvor. Eu preciso atualizar aqui o nosso campo de batalha, que é a Toscana. Campo de batalha atualizado, ele inicia uma correção e agora, veja bem, ele não atinge a nossa zona de entrada de operações, ele não atinge a região da Toscana. Então, nada a fazer. Quem conseguiu uma boa recuperação e bateu o seu RR, que é o resultado do dia, que também já está fora, provavelmente veio num trailing stop, estopou aqui mais ou menos os seus últimos contratos, ó, nesse fundinho aqui. Essa teria sido a melhor opção de proteção desse trade, né? Agora ele vem, corrige, corrigiu na região da Toscana, deixa mais um sinal de entrada, porém o próximo candle não confirma esse sinal de entrada. Tá? Vamos seguindo. Mais um sinal de entrada não confirmado. Nada a fazer. Um sinal de entrada confirmado. Esse dojizinho aqui pode ter sido uma entrada para quem ainda não tenha recuperado o loss, né? E a entrada foi na superação da máxima dele. Vamos ver se esse trade andou. Tá dando um calorzinho aí. Tá, que nem diz o Felipe Decarli, tá aí meio água de salsicha, né? Aquela coisa sem gosto, sem cor. Tá? Tá meio indefinida, a briga tá bonita aí. Opa, vamos dar uma olhada numa coisa. Essa entrada aqui, ela teria um stop, é uma RT61, tá? Portanto, dois níveis da Toscana, a gente tem a RT50 e a RT38, a gente estaria com o nosso stop, pelo menos aqui, eu acredito, uns 490 pontos, tá? Meio carinho, hein? 485, daria para chegar até 440 pontos, talvez. Vamos ver se ele vai lá bater nesse primeiro stop Lambari. E foi, bateu no primeiro stop Lambari. Se a gente tivesse com o stop um pouquinho mais para baixo. Olha só, gente. Quem entrou nessa operação e não foi estopado, que estava com o seu stop mais para baixo, aqui deu uma nova entrada. Tá? Essa aqui pode ter sido, eu vou colocar como uma operação vermelha. Porque quem operou aqui, provavelmente não conseguiu recuperar, bater o RR nessa operação. Então, é bom agir com cuidado. Agora, nesse momento, a gente tem uma operação, uma entrada da RT38, que até o nosso ponto de entrada anterior está dando 310 pontos. Então, sim, se você entrou aqui, não foi estopado, tem gerenciamento de risco ainda, poderia fazer uma nova entrada aqui. Tá? Vamos marcar essa entrada. E vamos ver como essa entrada vai se desenvolver. Entrada andando. Opa! Vamos ver quanto que andou aqui para a gente ter uma ideia do que pegou, o que não pegou. 150, 180 pontos. Não chegou a pegar a segunda parcial. Pegou a segunda parcial, hein? Pode ter pego a segunda parcial. Tá? Bonita essa entrada. Veio para uma correção, conseguiu superar um pouquinho a mínima. Quem entrou aqui, o seu stop estaria lá para baixo, com certeza. Tá? Vamos dando prosseguimento. Opa, aí já veio um stop, provavelmente, galera. Olha o perigo do índice, hein? Por isso que o pessoal fala muito, olha aqui, que Brunello! Que Brunello! Vocês já sabem, né, galera? Brunello é quando o índice invade essa região e nos dá uma operação. Vamos ver como foi essa operação aqui. Esse Brunello. Opa, olha aí, galera. Numa única barra, pegou as duas parciais. Belíssimo Brunello. Essa corzinha aqui já vai para verde, sem sombra de dúvidas.
Esse daqui, cara, esse daqui eu colocaria em amarelo, porque ele pegou uma parcial, mas depois não andou. Esse Brunello aqui já é verde, sem sombra de dúvidas. E, bom, galera, eu acho que era isso. Para quem chegou pela primeira vez aqui no nosso canal, eu acho que eu consegui explanar para vocês algumas técnicas empregadas no nosso setup, as técnicas de entrada, como a gente decide se vamos fazer compras ou vendas, onde que a gente coloca os nossos stops. Se você quer mais detalhes, de uma forma mais pausada, acessa a nossa página lá, Flood Trading, floodcap.com/mesa, tá? https://floodcap.com/mesa, olha eu falando o endereço da página. Lá você vai ter a guia Aprenda com o Felipe, e nessa guia você tem diversos vídeos onde você pode ver, rever, pausar, fazer as suas notas sobre o setup toscano, tá bom? E aí você estuda isso e vem ver com a gente na prática aqui no Bom Giorno Trader. 9h10, galera, mercado já aberto. Vamos para a batalha? Vamos para o campo de batalha? Vamos ver como é que está o dia hoje? Valeu, muito obrigado a presença de todos, tá? Espero vocês amanhã, já com o Felipe de volta aqui com a gente batendo aquele bate-papo, aquele bate-bola entre eu e ele. E fiquem todos com Deus, boas operações, protejam seu capital, mas sem medinho, e vamos para frente. Tchau, tchau, galera.